quando você coloca o teatro dentro do ônibus, a pessoa vê o ônibus como algo íntimo, né? Porque ela pega o ônibus todo dia, ela vai para o trabalho, ela fica 2, 3 horas dentro do ônibus. Então é um lugar para ela que tem uma intimidade, onde ela vai ficar, vai poder ver uma peça, mas ao mesmo tempo ela vai ficar tranquila. É um lugar conhecido para ela. Deus o livre, sai pra lá. Porque tem muitas pessoas que às vezes vêm dizer pra gente que muitas nem se sentem dentro de um ônibus, muitas nem percebem que está passando por ruas e outras ficam fascinadas com a ideia de estar dentro de um ônibus e se sentir no interior da Bahia, no caso que ocorre a peça, e ao mesmo tempo estar nas ruas de São Paulo ou de qualquer outro lugar. Homens pela direita, mulheres pela esquerda, não assaltem em hipótese nenhuma. Viver é muito perigoso. As expedições experimentais multimídia foram expressão legítima de uma amizade verdadeira entre eu e o Otávio. A hora que o teatro chegar perto dessas expedições, vamos falar das expedições. Muitas vezes falam muitas coisas das expedições, que era presunçosa, que a gente era formalista, procurando encontrar algum espaço, alguma coisa para conseguir sensacionalismo. Não é verdade, porque foi a coisa mais sincera e honesta possível do ponto de vista da relação e da expressão dessa amizade e da expressão artística e dos percursos individuais. Digno de estar no lugar melhor possível da história do teatro, se quiser. Se o teatro caminhasse para o outro lado, ficava a expedição com uma maluquice de artes plásticas. Mas o teatro caminha para esse lado, cada vez mais. Para a vivência, né? Para o público ator, né? O público não ator, mas o público vivenciando o trabalho. A partir do momento que o teatro invade a vida, né? Eu acho que a coisa começa a ficar importante. Fica importante, porque na verdade é assim, não é mais teatro. Ele já é subsídio para a vida. Esse grupo nasceu em março de 2007. Foi nossa primeira reunião para começar esse trabalho. Os 6 são formados na Fundação das Artes, São Caetano do Sul. A gente teve essa ideia de experimentar, né, o espaço que é o ônibus urbano e fazer o nosso primeiro espetáculo. Começamos fazendo pesquisas em espaços em bares, né, onde o público ali não estava necessariamente para nos assistir. Fizemos também um trabalho em Ubatuba, que foi também dentro de um ônibus, aí mais focado no que a gente gostaria de trabalhar. E para levantar também quais seriam as dificuldades, o que a gente teria que buscar, o que a gente teria que aprender para desenvolver esse trabalho. E da vida eu digo que é longa demais para dizer que é curta. É curta demais para dizer que é longa. Do mar, eu digo que é grande demais para minha canoa. É do rio. Eu digo que é o que me corre nas veias. O grupo nasceu dessa vontade, em primeiro lugar, de fazer teatro sem fronteiras, né? De pesquisar um espaço urbano, que é o ônibus. E é muito engraçado porque o ônibus ele veio primeiro do que o texto. Então a trupe ela é formada para pesquisar o ônibus, independente de qualquer texto. E aí a gente foi em busca de um texto, que foi O Cordel do Amor Sem Fim, da Cláudia Barral. E quando a gente lê o texto e que traz essa questão do Rio São Francisco, de 3 irmãs que vivem à margem desse rio, e aí a gente viu que o ônibus poderia contribuir ou ressignificar esse ônibus com a questão do tempo, porque tem essa questão da Teresa estar esperando um grande amor, né, no texto, mas também essa questão de você estar numa grande metrópole, né, e das ruas, das avenidas, os carros serem esse grande rio, São Francisco, né? Então passou um pouco, a gente viu essa possibilidade do ônibus se tornar e criar essa simbologia, vamos dizer. E a cada espetáculo a gente tenta procurar isso, essa ressignificação, essa simbologia do que o ônibus pode contribuir nesse espetáculo, nesse texto em específico.
Tiozinho ainda não passou lá pra trás, né? Que o público não vê que ela não saiu pra fora. Eu acho que ela tá lá fora, mas ela não tá. Boa noite. Para a gente era um desafio como trazer esse texto tão singelo, com uma história de amor tão do interior, para uma selva de pedras, na verdade, que a gente vive, e como trazer a sensação do público de estar nesse ambiente. É uma ressignificação do dia a dia. Esse ônibus pela cidade não é só quem está dentro, né? Mas quem está fora também. E aquele olhar da pessoa dentro do ônibus para o que está ocorrendo fora, relacionado com o texto, passa a ter um teor artístico muito grande. Tereza saiu. Tereza? Mas voltou outra pessoa? Eu acompanho a peça, né? Então, como um elemento não realista da peça, eu me sinto muito privilegiada em poder ter uma visão mais ampla do espetáculo e vejo assim cenas maravilhosas, que nem de criança na rua olhando, sabe, com aquele brilho no olho. Eu acho que para mim o maior privilégio de participar dessa história é poder dar um presente para o público, tanto dentro quanto fora do espetáculo. Corre aqui pra dentro, Carminha! Vem do jeito que for que eu cuido! Carminha! Carminha! Tem uma releitura. Você passa a ver a cidade, né, como uma coisa muito lúdica. É como se você extirpasse assim, toda aquela coisa de comércio e vira tudo uma coisa muito artística. Eu acho que é uma coisa que a gente está descobrindo, que é essa abordagem da cidade em volta, né? Como cada transeunte ali fazer parte desse sentimento de tudo que está ocorrendo dentro do ônibus. Que o motorista ele é um grande parceiro assim nosso, é o sétimo elemento da trupe, né? Peça fundamental. Porque o espetáculo no cordel ele começa e termina no mesmo ponto, né? Então você tem 50 minutos de espetáculo, então existe um roteiro que a gente estuda, que a gente se programa para poder fazer, e o motorista ele vai dosando essa questão do trânsito, que em São Paulo é uma loucura, e graças a Deus assim sempre deu tudo certo. Então é um parceiro que a gente conta, né? Aqui em São Paulo a gente tem o Bolinha, mas a gente já foi para outros lugares, a gente já foi para Salvador, para Minas, para Presidente Prudente, e a gente tem uma cenografia completamente adaptada para qualquer outro ônibus que não tenha catraca. E lá a gente arruma um motorista, então a gente também cria esse vínculo com ele. E um dia. Para poder. Apenas um dia. Porque ele é muito importante para o espetáculo. O motorista ele é muito importante porque ele vai dosando tudo isso que vai acontecendo. Ele também está percebendo o que está acontecendo o tempo inteiro. Eles se sentem atores, assim, eles se acham, e pra gente é muito importante a gente também ter essa troca, saber entender, olha, e a gente deixa eles livres de preocupação. Se der errado, não tem problema, depois a gente senta, na próxima vai dar. E aí a gente vai criando essa parceria. A gente propôs, por exemplo, um projeto que é o projeto Arte Expressa, que a trupe desenvolveu, que será a primeira mostra de artes, né, em geral, dentro do transporte público do município de São Paulo. Esse projeto foi apresentado para a SP Trans, ele foi aprovado pela Secretaria de Cultura. O que seria essa mostra? É de convidar grupos que já estão no mercado há algum tempo, grupos que estão começando, artistas, né, que estão começando, de ver a possibilidade
da sua arte dentro desse transporte. De experimentar essa arte dentro desse transporte. De um público que utiliza esse ônibus todos os dias para ir trabalhar, para ir fazer compras, para diversas coisas. É um outro veículo de comunicação, né? Para você mostrar, para você dialogar, para você criar reflexão. E é um transporte, a gente até comenta muito, né, que pro caos dessa cidade, né, é uma das soluções, porque é um transporte coletivo. E como a trupe tem essa proposta mesmo de pesquisar esse espaço, a gente se viu nesse dilema. Poxa, o que a gente pode fazer para ampliar essa nossa pesquisa? Para trazer esse olhar para mais pessoas, para outros lugares e para mais artistas, que pode ser uma possibilidade. Mostrar uma outra forma de comunicação, de expressão, e mostrar que a arte está para todo mundo, né? Tirar realmente essa impressão burguesa do teatro e fazer com que as pessoas tenham contato e se vejam também no teatro, porque teatro é isso, a expressão da vida, do humano, e conseguir resgatar esses sentimentos, muitas vezes perdidos. Eu que fui pé no chão nesse rumo, assumo que vim sem dizer que não. Sou pedra, sou peixe, sou rio, saudade de junho e o frio. Toda noite me lembro de dezembro. É de vento, de chuva e trovão. Quando a gente começou, a gente não tinha nada a perder. Teve muita gente que falou, mas vai dar certo. Tipo, de duvidar, mas a gente acreditava. Porque o que a gente tinha para dizer era importante. Independente de ser num ônibus ou de ser em qualquer outro lugar. Mas a gente tinha algo para dizer. E a gente... Sim, a gente tem muita coisa para viver, mas a gente também já viveu coisas maravilhosas. A minha perspectiva com esse trabalho é poder fazer um dia esse espetáculo, Cordel, para as Carminhas, Terezas, Madalenas e Josés lá do sertão nordestino. Poder com que eles se vejam também, com que eles se reconheçam na arte. Então, para mim é muito importante essa questão do resgate cultural, e um texto como o Cordel do Amor Sem Fim é extremamente importante para que essas novas gerações que saem, que já estão nascendo aqui em São Paulo, né, de pais, de familiares que vieram, enfim, do interior do Brasil, de não ter essa vergonha, de ser assim muito, de respeitar e procurar conhecer mais e falar, eu vim de lá, meu pai veio de lá, eu carrego essa história, eu sei a importância disso. Então, assim, é o que me realiza hoje, é essa ponte e poder estar junto com essas pessoas. Da Viola, eu digo que é minha melhor amiga. Você é a única que não me dá conselho. Do sertão? Do sertão eu digo que é minha casa. E do desejo? Do desejo eu digo que é bicho que não morre. Do tempo eu digo que é inimigo do amor. E o amor? Eu digo que é inimigo do tempo. O ônibus, além de trazer essa referência de quase um barco navegando por essas ruas de São Paulo, ele tem uma simbologia do tempo, né? A história de Teresa, que está esperando por um grande amor, e a Madalena, a irmã mais velha, fala assim, olha, então é o seguinte, você quer esperar o Antônio? Então aqui todo mundo vai esperar junto. Eu espero, Carminha espera e José também espera, não espera? E quando ela fala que todo mundo vai esperar junto, o ônibus para. É o primeiro momento onde o público percebe que esse ônibus ele realmente faz parte desse espetáculo. Então se o Caos vai esperar, não é? Eu espero. Carminha espera. E José também espera, não espera, José? Espero. Muito bem. Todo mundo aqui vai esperar junto. Todo mundo vai esperar. E quando esse ônibus para, você só ouve o barulho daqueles carros, buzinas. E, poxa, mas peraí, o ônibus parou? Quer dizer que eu vou ter que esperar também? E é muito engraçado essa ansiedade de... E aí, mas parou mesmo? O que vai acontecer? Vamos embora? Tá demorando muito tempo? E é muito importante porque a gente fica 1 minuto praticamente parado, né? Mas a angústia desse ônibus em movimento, dessa vida correndo, desses carros passando, é tão forte nas pessoas que quando você vê esse momento de parar, cria essa ansiedade, assim, esse desespero. Imagine Teresa, que está esperando há 4 anos um grande amor. E passou uma semana
que escreve? Menino, Carminha, agora que eu aprendi, né? Escreve. Que carta? Mas que carta? Deixa ela escrever umas cartas. Acho que a gente não dispensa nenhuma teoria, mas também não segue nenhuma. A gente é muito intuitivo, a gente usa daquilo que nos é necessário, daquilo que a gente precisa. Então eu posso usar Stanislavski, posso usar outra teoria de outra pessoa, mas eu vou usando aquilo que eu preciso e não necessariamente a gente segue alguém. Tem coisas que a gente faz aqui no grupo que nem a gente sabe explicar o que é. Não tem um nome, não tem um estudo sobre aquilo. A gente está descobrindo também. O próprio ônibus, ele também exige da gente uma outra postura corporal para se adaptar. A gente aprende que num palco se usa pés paralelos para se demonstrar firmeza na base. A gente usa um pé na frente e outro atrás, porque a gente precisa manter um equilíbrio dentro do ônibus. A gente procura sempre ou se manter no centro, porque caso uma curva você cai para um lado ou cai para o outro, ou talvez se encosta num banco de uma forma, assim, de acordo com a linha do seu personagem. Então, a gente também, dentro dessas buscas, dessas percepções que a gente vai criando, a gente tem essas percepções. A gente está num processo agora que é o Valsa número 6, do Nelson Rodrigues, onde todos fazem a personagem Sônia, que é um monólogo, e agora o ônibus ele está se tornando uma outra coisa, uma outra história, né? É quase que a cabeça de Sônia. Esse ônibus vira quase que um grande cérebro ali de discussões, de conflitos, de questionamentos, de lembranças e tudo mais. Então, eu acho que isso é o que move o grupo. É descobrir e perceber o que esse ônibus vai dizer. Tereza! Antônio voltou, Tereza, não me disse? Ele voltou! Ai, gente, levanta que a noiva vai estar na igreja, viu? Levanta com essa minha noiva. E esse espetáculo, ele começou dentro do ônibus, mas ele está se abrangendo. A gente está percebendo que a nossa visão tem que estar 360 graus, não só dentro do ônibus, como que está acontecendo na rua, na calçada. O senhor conhece Antônio? Se a gente pode mexer com o cara que está passando, chamar de Antônio, ver se ele conhece o Antônio. Então a gente, daqui a pouco, eu tô vendo que isso vai se alastrar para a rua também, não só dentro do ônibus. E sem contar com o público, né? Que é uma outra história. A gente está dentro de um espaço onde o público está aqui. Ele está do meu lado, ele está perto de mim, né? E como que você joga com esse público próximo? Então ele está diante de um personagem, ele está diante de um ator, ele está diante de uma situação, e como que você percebe esse público? O risco não é só nosso, o risco também é do público. A gente desperta que as pessoas se arrisquem também, porque elas entram dentro do ônibus e não sabem o que vão acontecer. Mas já teve polícia, já várias vezes. Polícia já teve. Com arma na mão e cena, tudo. E a gente... Porque eles têm uma cena de que José tenta currar a Tereza. E a polícia veio atrás e queria parar o ônibus e foi lá no motorista, querendo saber o que estava acontecendo lá. É porque alguém denunciou, ligou, olha, tá tendo uma briga no ônibus assim, vai lá. Aí a polícia fechou o ônibus com o carro, desceram com a mão armada, aí eu tava na frente com o motorista e a Tati, a gente falou, não, é teatro, tudo bem. Não, era nós dois, não tem briga. Não tem briga nenhuma, tá tudo bem. E o público não percebeu. Porque a gente tá o tempo todo sujeito a essas coisas. Tem pessoas tem atores que fica no personagem e não quebra de forma alguma. E às vezes a gente precisa resolver esses imprevistos e daqui a pouco voltar pra cena de novo, nada aconteceu.
tomar sempre mate com leite e comer linguiça de frango na Avenida São João com Ipiranga, no Rei do Mate, exatamente. Em frente ao Rei do Mate, tinha um prédio abandonado, um prédio enorme, acho que tem mais de 20 andares, e está lá abandonado. Eu olhava aquele prédio e falava, dá espetáculo. E começou a me provocar tanto essa coisa, daí comecei a olhar a cidade e vi que a cidade tinha um montão de coisa que eu comecei a chamar de sucatas urbanas. Bom, eu sou arquiteto formado aí pela FAO, sou arquiteto e urbanista, então eu tenho uma leitura, uma visão do espaço urbano particular. E eu comecei a ficar encantado com o que eu vi em São Paulo de possibilidade. Então um dia eu cheguei para o Otávio e falei, Otávio, tá vendo esse prédio? Não dá um espetáculo? Ele olhou, dá um espetáculo, né? Daí, nesse prédio, nós criamos, baseado no Edgar Allan Poe, uma coisa chamada O Edifício. E a gente desenvolveu esse brainstorm até que chegamos a trabalhar. Eu cheguei a ligar para o dono do prédio para começar a fazer um espetáculo dentro desse edifício. Mas não vingou. Esse processo fez a gente se encontrar, se conhecer, se identificar em algumas coisas, se desidentificar em outras, e começou a aparecer o processo de criação de um tipo de espetáculo não convencional, em espaço não inusitado. Sugestão dele, inclusive, de vamos procurar lugares diferentes. Eu tenho ideias de lugares diferentes, eu tenho propostas de coisas diferentes. E aí, nesse ponto, a gente começou a ter uma relação de trabalho. E a pesquisa continuava, quer dizer, eu continuava com essa busca por um espaço, mas, veja, era uma busca autêntica, era uma necessidade de expressão. Eu queria exprimir, colocar um montão de coisa e eu não conseguia, não cabia no palco do palco italiano, na relação teatro, palco-plateia. Na época, e até antes disso, o processo não entrava, o processo não conta. O processo é aquilo que você tem que fazer para dar certo. O dar certo é que vale. Se deu certo, o processo foi bacana. Se não deu certo, joga no lixo. E, no entanto, a gente sentia que o processo era muito importante para a gente. A gente vivenciou aquilo muito forte. E fez muita coisa no processo que a gente sentia saudades, que foram coisas muito boas. Homens, pela minha direita! Mulheres, pela minha esquerda! Se encontrares a liga, não alargues em hipótese nenhuma! E tinha uma outra linha de pesquisa que eu fazia, que era também dos mitos. E me defrontei com um texto do Campbell que falava assim, que todos os mitos são um mito só. A teoria do monomito. Todos os heróis têm um herói só, uma expressão só, né? E tem um percurso, e todos eles viajam. Todos eles andam, viajam, né? Então eu comecei a estudar viagens, e quanto mais antigos os textos viajam, o Dante viajava, o Ulisses viajou, Chapeuzinho Vermelho viajava, né? E o Arne Saknussemm, que é o alquimista do Viagem da Terra, também viajou. E eu estava lendo o Viagem da Terra. Daí, num desses encontros com o Otávio, a gente discutindo, daí eu falei, olha, tem o Viagem da Terra. E era automático, a gente se encontrava e ficava fazendo brainstorm de tudo e criando coisas, né? E num dessas conversas, a gente papo vai, papo vem, eu falando Viagem da Terra, a gente falando de outros espaços, deu uma faísca. Tem o túnel da Erundina. Ora, que era o centro de uma polêmica em São Paulo, um espaço extraordinário, e caía que nem uma luva para fazer um espetáculo chamado Viagem ao Centro da Terra. Bom, e aí? Vamos ver. O centro da Terra é um lugar longínquo, além do Oceano da Morte. Você precisará da ajuda de Beatriz, a única que sabe o caminho das águas e conhece a travessia. O processo é uma coisa que até hoje nos apaixona. A gente sente muita falta, a gente quer fazer, a gente se interessa, porque o processo é lindo. Ele é muito bom, muito forte, é o melhor de nós mesmo. Usando o limite, quando a gente usa o limite, né? Quando a gente fica para cá do limite é que não tem graça. Mas quando a gente bate no limite é muito bom. Eu nem sabia onde era o túnel. Então a gente foi procurando, e informa, a gente chegou lá na Juscelino Kubitschek, né? E
tinha um Clube da Botia, que era o lugar para estacionar. A gente entrou dentro do Clube da Botia e falou, a gente queria, pode parar o carro aqui que a gente vai no túnel? Daí o guardinha falou, vocês são da EMURB, são da prefeitura? Falou, somos, claro que somos da prefeitura. Daí falou, tá muito bem, tá aqui essas cartas, professor, entregue para o engenheiro não sei o quê. Quando eles me deu a carta na mão, eu disse assim, vai dar certo. Esse é o passaporte, é o passaporte da sincronização do universo, né? Para que o universo comungando, para que isso dê certo. Mas aí desceu com essas cartas na mão, e daí a gente chegou na porta do túnel, e terminou lá o guardinha falou assim, pois não, né? Ele falou, olha, cadê o engenheiro fulano de tal? Estava escrito na carta. O engenheiro, quero falar com o engenheiro. Não, o engenheiro não está. E o engenheiro fulano de tal, o outro engenheiro, né, da outra carta? Não. Muito bem, é o seguinte, nós somos aí da prefeitura, queremos dar uma olhada no túnel, vistoriar, está tudo em ordem, tá bom? Eu disse, pois não. Abriu a portinha, nós entramos. E daí, entrando dentro do túnel, foi assim uma coisa... Foi extraordinário, foi espantoso, porque o túnel era maravilhoso, era uma caverna pré-fabricada, era tudo que falava do pós-moderno, do simulacro, né? Era um simulacro de caverna ancestral, primitiva, feita de concreto, debaixo de São Paulo, debaixo do rio Pinheiros, né? Então, a gente falou, lugar incrível. E a gente foi andando, e disse, bom, dá para fazer. Na época, a gente tinha uma divisão entre performance e teatro, nem eu defendendo muito a performance, né? Nem ele querendo fazer tanto teatro. Mas teve esses embates. Esses embates foram ótimos, porque eles nunca morriam de modo a gente falar assim, então não vou fazer, então não vai dar certo. A gente falava, tá, então eu vou provar para você que dá certo. E a gente fazia. Então eu vou mostrar para você como poderia ser. E vai fazer. Então dessas brigas nossas, saíam resultados ótimos. Que aí a briga era esquecida e o resultado andava para frente. A gente voltou 3 dias depois para fotografar, né? Fotografou o túnel inteiro. Nessa volta, a gente parou no meio do túnel e falei, Otávio, senta. Sentei e disse, que foi? Eu olhei assim e disse, cara, é muita areia para o meu caminhãozinho. Né? Porque era 1 quilômetro de espetáculo, entendeu? Dois fósseis, um tinha 12 metros de profundidade, outro tinha 10. Era sensacional, mas era... Daí eu estava, não, tudo bem, vamos lá, dá para fazer, é ótimo, não sei o que, né? Junto com o Otávio, eu tinha força para fazer tudo, eu topava, não tinha limite. Então vamos. Daí levantamos e continuamos andando. Tá. Começou um périplo mesmo, pelas burocracias todas, assim, para eu conseguir o túnel. E não foi fácil. Foi 1 ano e meio de batalha para conseguir o túnel. Daí, finalmente, consegui o apoio da Secretaria de Cultura, que nos deu o túnel, etc. Daí a gente conseguiu estrear o túnel em novembro. Terminou em dezembro. Entrou o Maluf, saiu Erundina, entrou o Maluf. E daí tem mais outra história para contar com o Maluf. Ele também está no jornal. Ele fala assim, deixa os meninos continuarem a brincar. O túnel deu 3 meses e meio, nem isso. Né? Nem isso, acho que 2 meses e meio de espetáculo. Tem criaturas que foram criadas no contexto das expedições. É o caso do Midiotauro. O Midiotauro, que dentro do Viagem na Terra tinha o Midiotauro. O ambiente dele certo era dentro do túnel. Não há melhor lugar do que um Midiotauro no túnel. Então o Midiotauro do Viagem na Terra era o que eu criei. É um cara nu, com uma cabeça de boi, com 2 olhos, o vídeo. E ele raptava uma menina, e ele fazia aquilo que acontecia no espetáculo. Essa performance foi criada para dentro do Viagem ao Centro da Terra. Se a gente pegar o programa do Viagem ao Centro da Terra, não vai estar escrito a palavra programa. Está escrito cartilha do expedicionário, porque é uma expedição. Daí você abre a primeira parte, está escrito assim, Rumo a Ítaca, que tem a ver com um poema do Constantino Cavafis, que foi, do meu lado, a base para fazer o trabalho, porque Ítaca é uma viagem.
justamente, né? É o retorno do Ulisses saindo de Troia, voltando para Ítaca. A outra página está escrito um provérbio capial, compilado pelo Guimarães Rosa, que diz assim: sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. Nós procuramos o túnel, um espaço inusitado e improvável e que fugisse à expectativa do ser humano urbano, hiperconectado da superfície, por uma necessidade, não por boniteza. Ok, é muito bonito, mas é uma precisão, né? É uma necessidade vital achar esse espaço. Qual a necessidade? Eu queria colocar o público numa condição em que ele ficasse precário, ficasse aberto a uma nova experiência, uma nova vivência artística, estética nossa, né? Como que eu posso fazer isso com um público hiperconectado da superfície? Ora, a maneira era conseguir um espaço completamente fora da expectativa, um espaço que a pessoa não soubesse o que acontecia no instante seguinte, que não tivesse a menor ideia de como ele seria e como seria o seu comportamento diante dessas situações inéditas. O túnel tinha um audiovisual no começo, que passava, que era para desinformar. Tinha tantas informações do tipo assim, cuidado com os buracos, como tinha, não alimente cérebro, porque ele é perigoso. E essas coisas estão na mesma linha. A pessoa falava isso com a mesma seriedade. Então você não sabia de verdade o que era e o que não era. E as coisas aconteciam. E, no entanto, isso aí, contextualmente, no processo, é lindo. Imagina uma peça em que todo mundo pensa que está abandonado, na frente tem 50 atores e 10 técnicos andando no escuro, atrás tem 4 paramédicos com roupa, com tudo etc, andando no escuro. E o cara pensa que está sozinho, perdido no escuro. Isso é muito legal. Hoje, cada vez mais, eu acho legal o espetáculo. O público é o protagonista. Todos os performances, todos os atores, toda a cenografia, tudo é coadjuvante para o ator principal poder atuar, vivenciar e experimentar. No nosso espetáculo, o público está no centro da experiência artística. Nesse sentido, o espetáculo sempre é processual, porque é imprevisível. Nunca sabemos como o público vai se comportar. Então, essa diferença entre o conflito que num teatro que eu chamo convencional, numa estrutura de teatro convencional, está no jogo dos atores, nas expedições está no jogo do público com todo o resto. Hoje, então, vocês têm a morte nas mãos de vocês. Vocês vão matar seus próprios colegas numa cruz igual essa que eu estou pisando. Observe o procedimento. Então, inevitavelmente, nos nossos espetáculos, o público sempre toma decisões. É colocado propositadamente ele toma decisão. E tão importante quanto isso de participar, do conflito estar nesse outro eixo, é o fato do público aceitar participar, consentir em participar. Isso é uma coisa fantástica das expedições. O público topa, até chegar na viagem ao centro da Terra no Rio de Janeiro, ao cúmulo de a gente propor ao público tomar um banho nu. Então imagine, eu chego para você e falo, olha, vamos no espetáculo em que você vai tirar a roupa e vai tomar um banho pelado? Você vai falar não. Mas todo mundo que entrou no Centro da Terra no Rio de Janeiro falou sim. Todo mundo é sim, 98%.
senhores idosos, senhoras idosas, meninos, meninas, quer dizer, na faixa etária, né, jovens e tal. E a gente tinha lá no Rio o banho só masculino, o banho só feminino e o banho misto. O banho misto teve, assim, 80% de aceitação. É formidável. No do Rio de Janeiro, Viagem da Terra, a plateia tirava a roupa e passava, depois da morte, por uma experiência de paraíso. Em vez de ficar na morte, que era a década de 90 para mim, que era uma morte, no ano 2000 já era para mim um renascimento, já era um céu, um paraíso, etc. Então esses conceitos vazam. O Ricardo vinha com uma proposta, essa proposta era detonada, né, por mim, judiava, detonava, etc. E esse processo de detonar iniciava o processo. E muitas vezes aconteceu isso, que a gente começava a debater uma ideia, e ele defendia uma posição e outra. E como eu te falei, madrugadas e madrugadas, né? Mas assim, a gente ficava defendendo posições opostas, e daí no dia seguinte a gente voltava, começava a discutir e via que a gente tinha invertido a posição. Eu defendia a posição dele, ele defendia a minha. A proposta inicial do Ricardo é que a gente fosse fazendo o espetáculo até o teatro e acabasse no teatro. Aliás, a proposta inicial é que a gente levasse a plateia até o teatro. Ó, vamos lá fazer uma peça num lugar inusitado, um teatro em Jundiaí abandonado. O Merlin, como a gente encontrou o aterro, era de noite, eu estava sentado dentro do carro discutindo. E era um desespero, porque São Paulo até Jundiaí é longo, sei lá, 1 hora, entendeu? E eu falava, a gente precisa achar alguma coisa no meio do caminho. Isso eu falei assim, vamos fazer o caminho. Vamos contando a história andando de carro. A gente foi andando de carro, pegou a Bandeirantes. Ele falou assim, bom, então enquanto isso alguém está contando uma história. Sim, está acontecendo isso e aquilo, tá. Está acontecendo esse texto, tá. Então eu falei, bom, aqui encheu o saco. Nesse ponto aqui, eu não tenho mais o que falar, nós temos que fazer alguma coisa. Eu falei, então para o carro. Paramos o carro, era de noite. Meio da noite. Porque a gente criava assim, a noite inteira, virava o dia, etc. Parou. Não tinha nada em volta. Eu falei, então, não tem nada, tá vendo? Mas ali, ó, é onde o Merlin vai falar com o demônio, porque nós paramos nessa cena. Então a gente leva as pessoas aqui no meio do mato e eles vão fazer uma fogueira ali, ó, no meio do nada. Tá. Aí a gente andou mais, acho que 100 metros, e viu um campo de um alqueire soltando fogo, cheirando a enxofre. A gente falou assim, foi Deus que inventou o inferno pra gente. E aí nasceu, porque descobrimos. Não fomos pesquisar, não fizemos nada. Fomos andando de carro, falando, é aqui. E tinha um cronômetro. Era assim, deu 30 minutos, tem que achar. E de fato, a gente pegou o carro, o cronômetro deu 30 minutos, parou o carro e descemos, né? A gente andou porque tinha um matinho lá, e logo depois do matinho, a gente andando, tinha uma favela, uma zona meio perigosa, meio não era? E a gente lá querendo fazer, foi exatamente, rigorosamente como ele falou, a gente desceu, deu 30 minutos, e parou e foi explorar o local. Não foi deu. Fazer cena no local, foi criar cena no local. Criar, ficar mandando. É um processo criativo itinerante, se quiser usar uma palavra, peripatético, se quiser outra palavra. Como estava o clima? Muito bem, Ruim, querido. Agora, como você vai poder escolher um local, ver se ele é adequado ou não, se você não pode entrar lá dentro, né? Então, nesse dia, a gente já tem experiência com isso, né? Tem que forçar um pouco a barra. Então, a gente chegou
Na mesma hora, levantou, então vamos. Pegou o carro e já foi entrando na guarita. Tem o guardinha com um cachorro e tudo, porque eles tinham uma segurança muito grande para evitar que as pessoas fossem lá roubar o lixão. Você sabe que tem gente que vive disso, né? Infelizmente, assim, né? E a segurança era muito séria lá. E a gente deu o cara, não, pera um pouquinho, foi embora com o carro. Invadimos. Não poderia invadir. Mas a gente tinha que ver. Daí a gente foi andando lá pro meio, eu estava deslumbrado, eu assim, desesperado, porque ele ia gostar, ele ia querer fazer. Ele ia querer fazer lá. Esse cara, imagine, fazendo lixão. Ele queria. Eu tinha medo que ele quisesse mesmo, né? E de fato ele quis, né? E a gente explorou o local, viu que era possível aquele fogo saindo do chão, um lugar extraordinário, né? E cenas foram brotando do lugar. E aí vem um processo de por que não mais para frente. Precisa mais um ônibus, mais 2 horas de espetáculo. Pô, dona, essa peça já está com 3 horas, 3 horas e meia. Falei, pô, mas está faltando. Não, a gente acaba no teatro. Falei, mas não tem graça. O Merlin precisa estar na natureza, eu não sei mais as razões daquela hora. Mas aí teve a descoberta de uma lagoa perto dali. E nós tínhamos um ônibus. A gente tinha que fazer só o pessoal sair no meio da peça, de um teatro, sem saber onde é que estava, cair de novo num ônibus, de volta num ônibus, e ir parar numa lagoa. E a gente até desistir, falar, não, vamos acabar no teatro. Já está bacana. Mas aí quando chegou lá na lagoa, a lagoa apaixonou. E aí a lagoa deu mais de 1 quilômetro de pepino. Só de tentar eletrificar toda aquela água, submergir um monte de fluorescentes para que a lagoa se iluminasse no meio da madrugada, a gente perdeu não sei quanto tempo fazendo tudo low-tech. Pegando saco plástico, amarrando em fluorescente e mergulhando ele com peso e botando um negócio de fuga. Eu sei que tinha um monte de coisa. E cada uma dessas é um pepino para se resolver com os mesmos atores e com os mesmos técnicos. Os atores faziam tudo, os técnicos faziam tudo. E virava piquenique. Eu me lembro que levei meus filhos para passear na lagoa, tomar banho de lagoa. E era uma olaria. Eu sei que a gente acabou fazendo uma coisa que hoje em dia é considerada perfeita, que é o processo que você vive aquilo. Em busca de seu significado, parte agora essa expedição, rastreando um mistério milenar. Viveremos experiências inacreditáveis. Que fiquem os incrédulos, os despreparados e os fracos de espírito. Aos que vão, boa sorte. Tinha uma cena que era da história, tá certo? Então, por exemplo, a mãe do Merlin tinha um sonho, tá certo? Um sonho erótico, uma coisa assim, com o demônio, né? Então, o público ouvia essa história, ouvia a historinha, depois eles entravam dentro dessa sala que eles não sabiam o que era, escura, fechavam a porta e aquilo saía andando, que era o caminhão. Dentro desse caminhão, ele perdia completamente as referências, saía da Avenida Sumaré e ia pro lixão. Então, quando a gente abria a porta do caminhão, a pessoa não tinha a menor ideia onde estava. Já estava completamente entregue. Entravam dentro do caminhão dessa carreta multimídia, se desreferencializavam e experienciavam, da forma como a gente entendia artisticamente, a sensação que a mãe do Merlin teria, que era um mergulho no inconsciente, no sonho, na memória, na sensualidade, etc. Você saberá estar. Sei que no final disso chegou uma hora em que, olhando a lagoa, começou a vir o processo final, que a gente tinha que descobrir que era o processo do Merlin
ser dominado pelo feminino. A Dama do Lago. Tínhamos um lago. Tínhamos a dama. Tivemos que criar um barco. Aí criamos os pedalinhos, achamos pedalinhos. Os pedalinhos viraram o barco da dama. E os pedalinhos viraram também o veículo das pessoas irem até o Merlin e sofrerem um pouco, ou se divertirem um pouco com ele dentro da bolha, que nem era ele, de verdade. Quando a gente separou os grupos, a gente aprendeu isso já no túnel, as mulheres têm uma participação completamente diferente dos homens quando estão separados, entendeu? É muito interessante isso. E no Merlin a gente levou isso ao limite. Então, dentro do caminhão, tinha esses dois lados, e no caso dos homens, chegavam duas meninas seminuas e sussurravam no ouvido deles os textos que o Abreu escreveu muito bem, que era um mito sensual. E no caso das meninas era o contrário, eram dois homens sussurrando no ouvido delas. E daí eu tô assim, vem duas pessoas, duas meninas, duas vozes, sussurrando no meu ouvido, uma coisa super sensual, seminuas, meio que... Eu tenho uma experiência... Detalhe, o seminu aí no caso, como era no escuro, na verdade é por causa dos toques e da presença do lado. Não, e do encostar. Do encostar. Né? Tem que pensar isso, que é um conceito completamente de seminu pornográfico. Segurem suas cabeças, senhores, e tenham uma boa estadia. O masculino tem um elemento de ataque, de busca, de destruição. O feminino tem um elemento de... No Politeama tinha dois corredores, tá certo? Que era um corredor da esquerda e um corredor da direita. Um teatro abandonado, sem plateia, sem nada, eram os antigos corredores dos camarotes, e nas ruínas. Então a gente começava pelos corredores. Então o que a gente fazia? Os homens iam pela direita e as mulheres pela esquerda, tá certo? Só que eu só tenho um elenco e uma linha narrativa. Nesse momento tinha que contar alguns passos da história. Ora, como que eu posso fazer contar uma história com um elenco só, assim, cindido dessa forma? Eu precisava de uma coisa que tivesse dois lugares ao mesmo tempo, ok? Vídeo. Resolver com isso. Mas o problema é que não podia ser um vídeo, não podia ser um televisor, tinha que ser um personagem. Ou tinha que ser alguma coisa maluca. A coisa maluca foi criar uma mochila vídeo que é levada por um cara da Segunda Guerra Mundial. O que ele está fazendo lá, ninguém explica, para que explicar, né? E esse cara, na verdade, se comunicava com o rei Arthur, no castelo do rei Arthur, nos porões do castelo do rei Arthur. Então ele encontrava com o rei e ele fazia a cena desse lado, ele virtual, o rei real, e do lado de lá o contrário, o rei virtual e ele real. E com isso a gente conseguia defasar as duas cenas. Soldado! Sim, senhor. Fazer conexão. Conexão já feita, senhor. Sim, majestade. Merlin, ajude-me. Como devo ajudá-lo, rei? Igrene é mulher, possui força. E te prendeu, majestade, com um encantamento poderoso. Mas eu sou Merlin. E cada vez que você andava no corredor, alguém vinha de um lugar, que era do lado de lá da porta, contar alguma coisa que estava acontecendo do lado de lá, e voltava. E você estava no bastidor real de alguma coisa que estava acontecendo lá no Palácio do Rei. E que depois, no final, você entrava no baile. E você entrava exatamente no lugar onde estava acontecendo a coisa. E participava do baile real. Com dança, com tudo. Em alguns momentos a gente teve esse encontro, a gente contextualizou ou inseriu a participação um pouquinho no contexto da história. Por exemplo, andar de pedalinho à meia-noite numa lagoa maravilhosa na Serra do Japi, que lá era pertinho da Serra do Japi. Perseguindo uma bolha com uma pessoa dentro gritando. Com brumas, assim, e o casal, daí o casal se unia de novo, né? Então, na verdade, a discussão do Merlin era o masculino e feminino, né, entre outras coisas. E finalmente, todas as nossas expedições têm uma característica. Ao final, a gente serve vinho aos expedicionários, por eles terem
passado por tudo e secretamente eu falo assim, por ter se arriscado conosco.